Falando, não sei se estão falando, mas de repente pode ser que estejam tentando fazer uma abertura pela questão da repetição, que eu falei que eu saí só pela repetição. Eu entendi que o outro argumento sobre a questão de eu ser atrapalhado deveria ser referido, no sentido que seria uma omissão, mas eu achei que o não falar esse argumento específico era uma deslealdade menor. Então eu acho que de repente eles estão um pouco, não sei se estão atacando um pouco a questão da repetição. Não, claro que a questão da repetição é importante, porque ela difere em relação à questão da mídia. A questão da mídia eu posso responder depois. Na questão da repetição direta, eu não necessariamente vou ter oportunidade para responder. No Ministério eu iria sofrer muito com isso. E aí a repetição seria falsa. Mais a possibilidade de escândalo, tudo que eu já falei, tudo. Mas eu não, para mim o próprio conceito da repetição em si era errado, ali porque era ao vivo, eu não teria necessariamente como responder rápido. É ao vivo, né? O próprio conceito da repetição em si para mim é errado, então eu discordo disso. Para mim ali geraria, no caso, muito mais sofrimento. E eu acho que não teria razão por que haver repetição argumentativa ali naquele momento. No caso houve pela questão até acho que de mais de um argumento que já estava sendo repetido ali. Mas esse é um argumento que eu ia trabalhar. Outro argumento que eu vi agora há pouco sobre a questão do estresse. Eles tentam forçar uma pegadinha no sentido de dizer assim, não, se você eventualmente se sente estressado, é porque eventualmente você está tentando esconder alguma coisa, não necessariamente. O estresse pode ser encadeado por algo que você não queira fazer, você pode até admitir que não quer fazer, mas você não quer fazer isso, gera estresse se você faz. Admitindo ou não que você quer fazer, o estresse também pode ser gerado por uma informação que eventualmente é levantada contra mim, eu tendo ou não provas fáceis ou não tendo provas fáceis, ou mesmo tendo provas difíceis de se fazer contra determinado argumento, eu vou ter trabalho para eventualmente descaracterizar aquela informação, mas isso também gera estresse. Mesmo sabendo que seja mentira. Então não é que a pessoa está. O estresse não é gerado porque a pessoa está escondendo alguma coisa. O estresse pode ser gerado também porque a pessoa tem dificuldade em responder uma determinada informação que até ela admite que possa parecer verdadeira. E que é difícil de responder. E que eventualmente para elaborar uma prova contra aquilo vai demorar. E como vai demorar, ali ela vai ficar de alguma forma refém desse argumento enquanto ela não buscar ali uma informação. Não porque ela não queira admitir, mas porque ela está de certa forma presa, ou a sua imagem está presa também ao argumento enquanto ela não encontrar a prova cabal. Isso estressa, porque vai gerar dúvida nas outras pessoas e ela vai ter que ficar, vai ter que buscar informação. Não porque ela esteja escondendo nada, ou mentindo, mas porque ela ainda vai ter que, ela diz uma informação de alguma forma, ela é, entre aspas, desmentida, ela tem como responder, ela tem como fazer uma réplica, uma tréplica ao argumento que ela lançou. E como ela tinha lançado o argumento, ela já estava num patamar satisfeito ali, porque o argumento poxa, já resolveu essa questão. Aí, de repente, volta uma resposta, ela não quer esconder nada, mas já que o tema foi reaberto e isso de alguma forma lhe afeta, ela vai ter que de novo reabrir, no caso o tema já foi reaberto de alguma forma, e ela vai ter que continuar nessa toada de reabertura até buscar ali o argumento sobre algo que na verdade ela já tinha se manifestado. No caso ali, a questão de reabertura de tema. E isso incomoda, mas isso também gera estresse. Você retornar um tema em que você vai ter que buscar argumentos ou eventualmente aprofundar o tema em relação a algo que já foi concluído, vamos dizer assim, ou talvez não exatamente concluído, mas que já estava bem encaminhado, de repente dar uma relativizada, isso incomoda. Porque ele não quer admitir? Não, é porque ela vai ter que verificar outras informações que de repente ela não tinha verificado antes, ela vai ter que aprofundar um tema que incomoda. Ela não está escondendo, mas ela vai ter que aprofundar alguma coisa para verificar, para ter que descobrir coisas que eventualmente, inclusive, podem, de alguma forma, acusá-la ou podem comprometê-la de alguma forma. Né? Ou às vezes não por culpa, mas só no sentido que ela poderia caracterizar algum tipo de envolvimento. Isso incomoda, claro. Ou mesmo pelo fato em si, mesmo que fosse, a pessoa falou uma coisa, depois ela não estava esperando ser rebatida, acaba sendo rebatida. Ela pode depois acabar encontrando uma prova fácil, mas aí está, o estresse de ter que buscar mesmo uma prova fácil de encontrar, que no final ela pode acabar encontrando com facilidade, também gera estresse. Não porque ela esteja escondendo alguma coisa, mas porque ela vai ter que reiniciar um processo de pesquisa. Então não é exatamente pela questão de estar escondendo alguma coisa. Então há várias formas de se criar estresse ou de se gerar estresse dentro do corpo humano, né, ou dentro da mentalidade da pessoa. E é isso aí, então, apenas esse complemento.
E valeu, acho que uma coisa não leva necessariamente a outra. Não é o estresse que necessariamente vai gerar aí presunções erradas sobre a responsabilidade de pessoas. O estresse apenas mostra que talvez a pessoa não acredite, né, vamos dizer, em algo, mas que ela já tinha deixado aquilo de alguma forma, vamos dizer, por exemplo, nesse caso, poderia sinalizar que ela já tinha deixado aquilo mais ou menos assentado. E agora, quando é aberto, e é aberto de qualquer jeito, isso gera estresse, porque agora a pessoa vai ter que refazer um processo de pesquisa e isso é cansativo. Então, o estresse gera porque ela está escondendo. Não, o estresse pode ser gerado porque não se sabe qual é a informação a seguir. E a reabertura do processo de pesquisa gera justamente isso. Porque talvez agora no processo de pesquisa gere, ou se descubra uma responsabilidade que a pessoa não sabia. Então, na verdade, é uma preocupação futura, não necessariamente uma preocupação com o passado, com algo que está sendo escondido em relação ao passado. Não, pode ser descoberta de algo novo que possa lhe causar algum tipo de incômodo. Isso também gera estresse, então acho que completando aí. Eu vi isso na televisão, não estou dizendo que seja necessariamente uma doutrina psicológica. Se alguém diz isso psicologicamente, está errado. E está aqui a explicação e valeu.